Meus queridos alunos, olá, tudo bem? Então, conforme combinado, nós vamos tratar hoje aqui da terceira parte da matéria de licitações. Então, nós falaremos das fases dos procedimentos de licitação previstos na Lei 8666 e também sobre o sistema de registro de preços, de modo passageiro, né? Essa parte está englobada na nossa terceira unidade, né, do curso de Direito Administrativo 2. Então, ela complementa as modalidades licitatórias, o pregão que a gente já antecipou na segunda parte da unidade também. Então, ela vem para fechar, dar o panorama geral para a disciplina, para a unidade de licitações. Então, com relação à Lei 8666, quando ela trata das fases, assim como no pregão, nós temos também duas fases, uma interna e outra fase externa. Na fase interna, como é comum de ocorrer, um primeiro passo da administração é nomear a comissão de licitação. Essa comissão ela pode ter um caráter permanente ou ser uma comissão especial para determinado procedimento licitatório. Nesse caso especificamente, a comissão de licitação tem que ter no mínimo 3 membros, sendo que 2 deles devem ser qualificados ou pertencerem ao quadro permanente da administração. Isso está lá na Lei 8666, se não me engano, por volta do artigo 50, 60, tem a disposição acerca da comissão de licitação. Então, aqui tem um exemplo para vocês, né, uma portaria de nomeação. Como vocês podem ver, em alguns casos são servidores estatutários, pode ter mais de 3. Em outros casos, seletistas ali são servidores comissionados, né, contratados sob regime CLT. Mas esse é o panorama geral. É uma comissão permanente, nesse caso do exemplo aí de vocês. Então aqui uma questão da Fundação Carlos Chagas. Considere as assertivas à luz da Lei Geral das Licitações. Na licitação modalidade convite, a comissão de licitação, excepcionalmente nas pequenas unidades administrativas, em face da exiguidade do pessoal disponível, pode ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. Então, procedimento de convite, a gente sabe que é aquele mais simples, que é para convidados, né, literalmente, por isso convite. A carta convite é expedida para 3 pessoas jurídicas do mesmo ramo, podem ser cadastradas ou não perante a administração, né? Mas imaginemos, se ele já é o procedimento mais simples que nós temos dentro da 8666, não haveria necessidade, não há necessidade, se for uma unidade administrativa realmente pequena e que não tenha tanto pessoal disponível, de se lançar mão de uma nomeação, de uma comissão de membros. Por isso, na modalidade convite, há essa possibilidade, esse item está de acordo perfeitamente com a Lei Geral de Licitações. O item 1 está correto. Então, segundo item, os membros das comissões de licitação respondem solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente, devidamente fundamentada, registrada em ata. Nesse caso, também está correto Ctrl+C, Ctrl+V de dispositivo legal. Terceiro item, a investidura dos membros das comissões não excederá 1 ano, sendo vedada a recondução da totalidade dos membros para a mesma comissão no período subsequente. Visa dar um maior equilíbrio, né, às tratativas, como a gente costuma mencionar em sala, evitar a possibilidade de articulação entre o funcionalismo, entre os membros da comissão e os licitantes, os fornecedores eventuais da administração. Por isso que essa rotatividade que é posta na legislação.
No caso do concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento na matéria em exame. Até aí tudo bem. Obrigatoriamente servidores públicos. Não, esse último ponto é o que está errado dentro do item 4, então não há obrigatoriedade no concurso público, no concurso, na modalidade concurso, da comissão ser integrada por servidores públicos. Pode ser agente externo à administração. Então imaginemos o maestro, composição do hino oficial do município, o maestro da orquestra municipal, que é servidor de carreira, beleza, ele faz parte da comissão, mas só ele entende de música no município. Então, você não vai pegar o prefeito para colocar ele membro da comissão. Você vai nomear, ainda que seja um músico de outra orquestra, de outro município, pessoas que tenham esse entendimento, mas que não necessariamente vão ser pertencentes ao quadro do funcionalismo daquela unidade, daquele órgão que está promovendo o concurso. Então, nós temos a primeira, segundo e terceiro itens, estão corretos. A alternativa correta é a E. Perdão. Com relação à fase interna ainda, se essa comissão for especial, o ato de designação vai ter que ser inserido no procedimento de licitação. Se for uma comissão já permanente, a designação ela é anterior, então vai ser publicado, como o exemplo que a gente trouxe, a portaria de designação da comissão vai estar publicado. A única coisa é que a administração deve juntar essa nomeação, esse ato de designação da comissão, no procedimento licitatório para demonstrar que realmente atende às especificidades da Lei 8666. Feito isso, comissão nomeada, passa-se efetivamente para o primeiro passo, que é a abertura do processo administrativo licitatório. Esse processo ele tem que constar uma autorização. A autorização normalmente é feita pelo ordenador de despesas do órgão, pode ser só o prefeito, pode ser um secretário municipal, pode ser só o secretário de finanças, pode ser um diretor de departamento, depende da legislação daquele ente. A indicação do objeto, então, neste momento, a unidade requisitante, que é a unidade que demanda, a unidade requisitante, a unidade demandante, ela traça as diretrizes daquilo que se pretende comprar. Então, se você pretende comprar uma viatura, um veículo oficial, você vai colocar que tem que ter lá, no mínimo, 1.0 motor, tem que ser flex ou tem que ser diesel 2.8 o motor, com caçamba, sem caçamba, hatch, perua, vagão, né? Então, indica-se o objeto daquilo que se almeja comprar naquele procedimento administrativo e também se indica qual será a fonte de recurso, a fonte de onde sairá o dinheiro para a aquisição. Não se inicia processo licitatório sem indicação da fonte de recurso. Isso daí tem não só na Lei 8666, mas também em intercâmbio com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que por sua vez são normas de contabilidade, normas de execução orçamentária, da administração pública, perpassa também a Lei Orgânica, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? Então, a fonte do recurso vem da LOA, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 8666, quando é no caso do pregão. Então aqui nós temos as fases da concorrência, são essas 5 fases, iniciando pelo edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Nós veremos agora especificamente cada uma delas, né? Primeiro passo, então, é com relação ao edital, que é nada mais do que a lei da licitação. Então, nós temos a 8666, que vai ser a referência, mas o edital, ele é aquele instrumento de consulta mais prática no âmbito de determinado procedimento licitatório. Então, nesse caso aqui, nós temos um edital de concorrência do município de Chapecó. Temos
sempre número de ordem, a modalidade do procedimento, então já estudamos modalidade, nesse caso aqui específico, a modalidade é a concorrência. Qual é o objeto? Então, no caso aqui desse edital, pretende-se outorgar a concessão do serviço público de transporte coletivo. Feito a descrição do objeto de forma sucinta, nós temos o tipo. Então, nesse tipo aqui, nós temos a menor tarifa, né, do serviço, e ainda nesse caso é combinado com maior oferta de pagamento pela outorga da concessão. Então, nesse caso específico de Chapecó, do transporte coletivo de forma geral, né, nós temos essa possibilidade de combinar o menor valor com a maior oferta no caso do tipo licitatório. Observem que logo abaixo ele põe que o edital foi precedido de audiência pública nos termos do artigo 39 da Lei Federal. E daí o que diz o artigo 39 da 8666? Vamos ler aqui para não incorrer na possibilidade de algum equívoco, né? Isso também pode acontecer. Então aqui artigo 39, sempre que o valor estimado para uma licitação ou conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1, a linha C desta lei, o processo será iniciado obrigatoriamente com audiência pública. Ele continua depois com prazos, mas precisamos lembrar, então, nesse caso, quando o valor é superior a 100 vezes, artigo 23, inciso 1, a linha C. O que diz o artigo 23, inciso 1, a linha C? Não é o valor lá das modalidades? Então, lembre-se, o artigo 23 traz valores de modalidade das licitações. Então, artigo 23, inciso 1, a linha C, modalidade concorrência, segundo a 8666, o valor é de R$ 1.500.000. Lembre-se da atualização de julho de 2018 do decreto. Esse valor para concorrência pública passou a ser R$ 3.300.000, né? Então, passando de 3 milhões 100 vezes 3.300.000, né? Aí há a obrigatoriedade de realizar audiência pública nos moldes aí do artigo 39 da Lei Geral de Licitações. Por isso tem essa observação. Outra observação, outro exemplo, né? O edital, ele pode ter designação não do ente propriamente dito, mas de um órgão interessado. Pode ser uma secretaria, como a gente já adiantou, né? A unidade orçamentária pode realizar determinada licitação se ela tiver uma autorização legislativa para isso. Então, no caso do município de Chapecó, as secretarias são consideradas unidades orçamentárias. Perdão. Por isso, nesse exemplo aqui, a Secretaria de Comunicação Social figura como um órgão interessado no âmbito de um edital de concorrência pública. Também tem modalidade e tipo. Observem ali o tipo que é técnica e preço, não é menor preço, e o objeto que é contratação de empresa para prestação de serviço de publicidade e propaganda. Então, o menor preço, lembrem-se, será que nesse caso o menor preço ia garantir um melhor serviço para a administração? Então, a empresa que for... as empresas elas vão ter que apresentar lá critérios técnicos, apresentar que tem design na equipe, tem um designer, tem profissional habilitado para mexer com CAD, mexer com Photoshop, tem cursos. Então a administração ela põe aquilo que ela considerar critério de julgamento, por isso que o tipo é técnica e preço. Os requisitos eles estão previstos no artigo 40 da Lei 8666. Então, dentre eles, nós vamos ter lá nos requisitos do edital, tem que se constar o objeto, quais são os prazos e condições para assinatura do contrato ou para retirada de documentos perante a administração. Temos também as sanções, em que pese a Lei 8666,
apresentar a necessidade de sanções, mas é o edital que vai colocar quais são os casos de inadimplemento que vão resultar nessas sanções e de que forma essas sanções serão aplicadas. Também, se houver projeto executivo disponível, né, se for o caso de uma obra ou serviço de engenharia, normalmente, se for a licitação de um projeto executivo, você já tem realizado o projeto básico, por isso o projeto básico teria que estar disponível para consulta em algum lugar para a empresa não alegar desconhecimento posteriormente. Ainda, as condições para participação, o projeto executivo também segue o mesmo sentido, né, do projeto básico, para que o licitante não alegue desconhecimento depois e querer majorar lá a licitação, né, a execução do contrato, depois alegando algum caso superveniente. Condições para participar das licitações também estão previstas no artigo 40, essas condições estão no inciso 6, condições para participação em conformidade com os artigos 27 a 31 da Lei 8666 e forma de apresentação das propostas. Então, o edital deve constar a forma em que essas propostas serão apresentadas. Ainda, os critérios para julgamento, então são disposições claras, objetivas, não pode ter condição subjetiva prevista no edital, tem que ser tudo especificado. Condições também para pagamento, que tem que ser equivalentes no caso de empresa brasileira e estrangeira, não necessariamente tem que ser as mesmas, mas proporcionais para garantir aquela isonomia entre os participantes de licitação. Também condições para recebimento do objeto, né? Então, está previsto no inciso 10 lá, critérios de aceitabilidade de preço, tem que ser unitário ou global, tudo conforme o caso. Permitida, nesse caso, a fixação de preço máximo, mas sendo vedada especificamente a fixação de preço mínimo. Tá? Então, sempre vai ter estabelecido lá, a administração pode colocar um preço máximo, porque vai ofertar para aquele determinado lance, descartando, né, as propostas acima, mas a gente não pode colocar um preço mínimo. O edital tem que ser original, óbvio, né, assinado pela autoridade, datado e rubricado em todas as suas folhas para evitar qualquer extravio, porque nada mais é do que um processo administrativo. Então aqui nós temos uma questão da ESAF, né? Um edital de licitação deve ter obrigatoriamente determinados elementos. Assinale a opção que cita corretamente 3 destes elementos. Objeto da licitação tem que ter condições para participação na licitação. Esse daqui é o inciso 6. E a forma de apresentação das propostas. Inciso 6 também, parte final, está correto. Alternativa A. Vejamos as demais, né? Então, a alternativa B, nós temos aqui condições diferenciadas de pagamento entre empresas estrangeiras e a forma de apresentação, não. Então, o primeiro item aqui, condições diferenciadas, é o que está errado. Forma de apresentação de proposta, certo. Preâmbulo também está correto, que é aquela parte de identificação lá, edital de concorrência número 002/2017. Sanções para o caso de inadimplemento, aqui está correto. Nome do órgão interessado sempre tem que ter identificado. E o critério de fixação de preço mínimo, é vedada a especificação de preço mínimo. Então, opa, tá errado. Nós temos ainda a quarta alternativa. Por que a D está errado? Nós temos ali critérios de julgamento. Critério de julgamento está correto. A administração tem que especificar os critérios, que daí tem que ser objetivos, não é isso? Então, o primeiro item está ok. Agora,
Então aqui, primeiro item, ok. Critérios de ajuste, se nós pegarmos o que diz a Lei 8666, ela tem em um dos seus incisos, lá no artigo 39, critério de reajuste, e não critério de ajuste. Então, isso daqui é o que traz um dos erros. Nossa, mas professor, e aqui tudo bem, mas ajuste para reajuste não tem muita diferença. Que seja. Vamos considerar certo, então, o critério de ajuste, apesar de estar diferente do dispositivo legal. Cadastro da comissão de licitação. A Lei 8666, em nenhum dos incisos, põe no artigo 39 lá que no edital tem que constar cadastro da comissão, incluindo nome e e-mail. Para que você vai querer nome e e-mail do membro da comissão de licitação? Então, não há cadastro da comissão. Forma de apresentação das propostas, no E, correto. Critérios de julgamento, correto. E preços mínimos, que a gente já viu lá em cima, que é vedado o estabelecimento de preço mínimo de acordo com o inciso 10. Então, a correta mesmo, a alternativa A. A única exceção à obrigatoriedade do edital, propriamente dito, nós temos com relação à modalidade convite. Então, lá no artigo 22 da Lei Geral de Licitações, parágrafo 3º, ele põe, define, conceitua, né, a modalidade convite, e ele põe que o convite ele é realizado por meio de carta convite que é fixada em mural. A letra feia aqui não é caneta, né? Então, mural. Ele é fixado lá no muralzinho do Departamento de Compras da Prefeitura, do Governo do Estado, pode ser colocado no site, mas é direcionado para aqueles 3 licitantes no mínimo, permite a participação daqueles que são cadastrados ou dos cadastráveis até 3 dias antes da sessão de abertura das propostas. Então, precisamos saber que no convite não existe edital, existe carta convite que ela vai conter as especificações para realizar a licitação. Você põe os critérios de atendimento na carta convite. Com relação às fases da concorrência, nós temos aqui, então, o primeiro item que é a publicação do aviso da concorrência. Então, você torna público de que vai realizar ou que pretende realizar uma sessão pública, né? Então, você informa aos interessados, aos licitantes interessados, ao público de forma geral, que vai realizar essa concorrência. Essa previsão está no artigo 21, que diz assim, ó, avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, devem ser publicados com antecedência. É bom, precisamos saber que aviso de concorrência é um resumo do edital. Então você fala, olha, vamos publicar. E daí, de forma muito similar, a lei do pregão, lá no artigo 4º, primeiro inciso, trouxe também a necessidade do aviso. Então, para todas as modalidades licitatórias, nós temos a obrigatoriedade de tornar público o edital. Não basta colocar na gaveta lá e dizer que está público. Você informa que está disponível para consulta. E aqui tem 2 exemplos, né? Então, ali, a prefeitura informa que se acha aberto o pregão presencial, cuida da aquisição de uniforme, com encerramento, então a sessão pública vai ser realizada lá no dia 20 de dezembro, ali no caso, 2016, a partir das 2h30, junto ao departamento de compras, tem telefone, você informa aonde vai se realizar e de que forma, né? Então, aqui mais uma questão de exaf para analista.
no tocante ao princípio da publicidade no âmbito das licitações regidas pela 8666. Assinale a modalidade de licitação em que tal princípio é garantido. Então, qual modalidade? É garantido sem haver publicação. Sem haver publicação. O instrumento convocatório. Então, regra é o edital. A regra é publicar no Diário Oficial. A única concorrência publica edital, publica, nós vimos o aviso, é publicado. Tomada de preço também, artigo 21 lá, quem tiver na dúvida, concurso, leilão. Só o convite que é a carta. Bonito, tá melhorando a letra. Então, convite à carta, a única então que não apresenta é a alternativa E, de elefante. Mais uma questão. Pregão compreende uma fase interna, denominada preparatória. Nós vimos o pregão na outra aula, né, presencial. Mas é uma fase interna, que também pode ser chamada de preparatória. E uma fase externa, sim, até aqui está certo, que se inicia com a publicação do aviso. Antes do aviso é fase interna. A partir do aviso se torna público, então, correto. Então voltamos lá para o artigo 21, publicação do aviso, e daí sim, com isso, você torna público que o edital está disponível. Vejamos que o artigo 21 ele vai colocar nos seus incisos requisitos para publicação, então, e prazos também para entre a publicação do aviso e o recebimento das propostas. Esse prazo mínimo, esse recebimento de proposta é feito em sessão pública, né? Então, o prazo entre o recebimento das propostas e aquela publicação, então a publicação vem lá atrás, você fala, olha, daqui a tanto tempo vai ter a sessão, venha participar. Prepare-se para trazer sua documentação. Estamos na fase de concorrência, que todo mundo apresenta documento, envelopinho, né? Já vimos isso em sala também. Com relação aos prazos, então nós temos ali, se for na modalidade concurso, publicou lá o regulamento, avisou que ia publicar o regulamento, olha, teremos concurso para escolher a letra do hino do município. Daqui a 45 dias é a sessão de escolha, tá? Então é 45 dias para o concurso. Escolha da Miss Fortaleza, 45 dias. Se for concurso promovido pelo ente, né? Concurso promovido por instituição particular, tanto faz. Exceto se for instituição particular nos termos da Lei 8666, né? Outra modalidade, concorrência. Vejamos, a concorrência, o prazo vai ser de 45 dias se ela for realizada com objetivo de garantir uma empreitada integral, ou seja, um serviço de engenharia na modalidade do tipo empreitada integral. Então, uma obra, a entrega da obra, né? Então, concorrência para a execução da obra. Se ela for por empreitada, não parcial, mas integral, 45 dias, entre o aviso e a sessão em que vão ser abertas as propostas. Melhor técnica, outro tipo então aqui, ó, concorrência na melhor técnica, modalidade de concorrência do tipo melhor técnica, 45 dias também, assim como concorrência com o tipo técnica e preço. Então, concorrência se for técnica e preço, melhor técnica ou para empreitada integral, o prazo entre a publicação lá do aviso do edital e a sessão é de 45 dias. As outras concorrências, então, por exemplo, concorrência pelo menor preço, você enquadra aqui, ó, 30 dias. Então, a concorrência pelo menor preço,
você vai enquadrar no prazo de 30 dias. Tomada de preço. Tomada de preço, no caso dos 30 dias, também se assemelha à modalidade concorrência para os 45. Por quê? Se ela for uma tomada de preço do tipo melhor técnica, se ela for uma tomada de preço do tipo melhor técnica, aí nós, entre a publicação do aviso e a sessão pública, também temos que ter um prazo mínimo de 30 dias. Se nós tivermos tomada de preço do tipo técnica e preço, aí também o prazo é de 30 dias. O prazo mínimo de 30 dias. E se for uma tomada de preço pelo menor preço? Se for uma tomada de preço pelo menor preço, ela cai na regra dos 15 dias. Isso tudo está no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.666, é o que ele vai colocar esses prazos mínimos para a realização, para a publicação do aviso anteriormente à sessão pública. Se esse prazo for desrespeitado, não há possibilidade de se convalidar. Tem que se respeitar pelo princípio da legalidade. Então, tomada de preço, se não for melhor técnica ou técnica e preço, ela se enquadra aqui na regra dos 15 dias. Leilão, que é sempre do tipo maior lance ou maior oferta, né, o leilão, ele se enquadra na regra dos 15 dias. Pregão, que está previsto em lei específica, não vão achar lá no parágrafo 2º do artigo 21 da 8.666, mas sim lá na Lei 10.520, o prazo entre a publicação do aviso do pregão e a realização da sessão é de 8 dias. E, por fim, já de volta na 8.666, o convite, que é a única modalidade em que nós teremos a expressão de dias, mais dias úteis. Para o convite nós temos 5 dias úteis entre a publicação da carta convite no mural lá, o envio da carta convite para os cadastrados, para os interessados, para os convidados, e a sessão de recebimento das propostas, ele é expresso então em dias úteis, 5 dias. É o único diferente, os outros são dias corridos. Outra coisa, a possibilidade de impugnação. Então, nesse tempo entre a publicação do edital e a sessão de recebimento das propostas, nós teremos essa possibilidade de impugnar qualquer item previsto no edital. Então a empresa, o licitante entende ali que está sendo exacerbado algum requisito posto no edital, ou alguma exigência que está sendo inócua, ou alguma exigência que está sendo demais para aquele item que está sendo comercializado, há a possibilidade então de se impugnar o edital. Essa regra a gente volta lá então para a altura do artigo 40, que tem as regras gerais da licitação, e daí a gente tem que... Cadê o parágrafo? Então, artigo 41, a administração não vai poder descumprir aquilo que tiver previsto no edital, princípio lá da vinculação ao instrumento convocatório, uma das regras da licitação, né? Mas daí o parágrafo 1º do artigo 41, ele diz assim, ó, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei de licitações, devendo protocolar no prazo de 5 dias úteis antes da abertura fixada, antes da data fixada para abertura de envelopes de habilitação,
ou seja, a sessão pública, 5 dias antes da sessão pública, qualquer cidadão protocola. E a gente vai ver aqui no quadro. Então, ó, publicação do edital e recebimento da proposta, que é feita em sessão pública, até 5 dias antes, nós vemos aqui, ó, então, dia -1, dia -2, sessão dia -3, dia -4, dia -5. O cidadão, qualquer cidadão, até 5 dias antes da sessão de recebimento das propostas, pode impugnar. A administração, por sua vez, tem 3 dias para responder à impugnação. 1, 2, 3. Tem até 2 dias antes, ela responde aquilo que foi impugnado no edital. Tá? Isso tudo previsto ainda no parágrafo 1º do artigo 41. Por sua vez, para o licitante, então o primeiro item aqui, 5 dias, é pro cidadão. Para o licitante, o prazo já é de até 2 dias antes do recebimento das propostas. Tá? Isso está no parágrafo 2º, decai o direito de impugnar os termos do edital perante a administração, o licitante que não fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes em convite, tomada de preço ou concurso ou a realização do leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam o edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Então, não tem efeito de recurso, a questão do direito de impugnação se já tiver decaído o direito. Né? Decaiu o direito. Não vai poder mais pleitear perante a administração. Aqui o prazo é de 2 dias para o licitante. Artigo, então, 41, tem a regra da impugnação. Aqui o parágrafo 2º. E aqui é o parágrafo 1º. Escrever invertido aqui, não. Ficou bonito o símbolo do parágrafo, né? Os dois são no artigo 41. Parágrafo 1º e parágrafo 2º tem essa regra aí. Nesse caso, a impugnação perante a administração. É uma impugnação, então, administrativa, que está lá em cima, a impugnação administrativa. Porque há a possibilidade de impugnação judicial, e daí afasta-se esse critério de data, né? O licitante entra com mandado de segurança, prazo aí já esquece, vai depender de apreciação judicial. Em todo caso, observem também que essa impugnação, se não tiver decaído o direito, se ela for tempestiva, aí o parágrafo 3º do artigo 41, ele vai pôr que, ele vai pôr que a impugnação feita tempestivamente pelo licitante, ela vai permitir a participação no processo licitatório até transitar em julgada a decisão no âmbito daquele recurso que ele protocolou. Então, ele fala assim, olha, aqui vocês estão colocando uma exigência que eu não atendo, mas essa exigência é ilegal. Protocolei 2 dias antes, vou lá, apresento minha proposta ainda assim na sessão pública e fico concorrendo sub judice, digamos assim, administrativamente, até que a autoridade administrativa diga, olha, realmente aquele item do edital era ilegal e por vício de ilegalidade nós podemos anular aquele item específico e aproveitar o resto. Além disso, sendo impugnação administrativa, nós já falamos na impugnação judicial, a gente não afasta também a possibilidade de representação perante ao Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas pode ser instado a se manifestar sobre
legalidade de determinado edital, determinado procedimento licitatório, e daí, dependendo, o Tribunal de Contas recomenda a suspensão do procedimento para evitar qualquer prejuízo para a administração, para a sociedade como um todo. Isso está previsto no artigo 113, parágrafo 1º da Lei Geral de Licitações. Depois deem uma lida no artigo 113. Então vamos colocar aqui para vocês não esquecerem, artigo 113. Essa letra feia fica difícil de esquecer, né? No quadro, na sala de aula, fica melhor. Parágrafo 1º. Creio em Deus Pai. Então, artigo 113. Uma pergunta, então, da Fundação Carlos Chagas para auditor fiscal do Tesouro Estadual. 2010. Conforme estabelece a Lei de Licitações, o prazo mínimo até o recebimento de propostas ou a realização do evento será de... Vamos lá, daí tem que retomar artigo 21 lá, né? 45 dias para tomada de preço. Não é concorrência só? 45 dias é para concurso e para concorrência quando é empreitada. Então, tomada de preço aqui já está errado. 30 dias para concorrência, pode ser, vamos lá, que é o segundo, né? Quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral. 30 dias não é o que se aplica para o regime de empreitada, é 45 dias. Então, B também está errado. Vamos de baixo para cima agora. 30 dias. Concurso. Não, concurso a gente já falou que é 45 dias. 5 dias úteis para licitação na modalidade convite. É isso aí. 5 dias. Aí aqui o lembrete do útil. Licitação no convite. Essa é a alternativa correta, a alternativa D, 5 dias. Úteis para convite. E a C aqui está errada, 30 dias para concorrência? Pode ser 30 dias para concorrência por enquanto. Quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Não, aí a gente volta lá, empreitada integral, melhor técnica ou técnica e preço, o prazo é de 45 dias, então essa daqui, a alternativa C, está errada. 30 dias seria, por exemplo, para uma concorrência de menor preço. Aí caberia, mas nesses dois tipos de licitação, para concorrência, não cabe. Então aqui vamos a mais uma pergunta, né? A empresa XYZ constatou irregularidade em edital de concorrência na qual pretende participar, razão pela qual impugnou os termos do edital, dentro do prazo previsto conforme ditames da Lei 8666. O prazo a que se refere o enunciado é de, então, a empresa, linha bem reta, ela pretende participar, então aqui ela vai ser uma licitante. Nossa senhora, vamos desfazer isso daqui. Cadê? Então aqui, se ela pretende participar da licitação, hoje está bem a... Cadê o mouse? Não sei onde foi parar meu mouse para ajudar na caneta aqui, mas tudo bem. Ela pretende participar, então é uma licitante, ela impugnou os termos do edital corretamente no prazo, então tempestivo, e esse prazo aí é de quanto tempo? Para 3 dias, não é 3 dias o prazo. Um dia útil também não é um dia útil. 5 dias úteis posteriores à abertura do envelope, não, tem que ser anterior. A abertura do envelope, os 5 dias seria pro cidadão. 20 horas antes da abertura. Não, em nenhum momento o artigo fala em horas úteis. Nem horas úteis, né? Então só sobrou a alternativa C, que é a única correta. 2 dias úteis anteriores à abertura do envelope de habilitação é o que está correto aí. Mais uma questão aí da Fundação Carlos Chagas para o Ministério Público da União 2015.
A respeito do procedimento licitatório, considere. Pedido de impugnação do edital deve ser protocolado até 15 dias úteis antes. Não, a gente viu que não, são 5 dias para o cidadão e 2 dias antes para o licitante, para o interessado, né? Então, não. Então, a 1 já errado. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impede de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Essa daqui está correta. E ipsis literis, o que a gente viu agora há pouco no artigo 41, parágrafo 3º, né? A inabilitação do licitante importa a preclusão do direito de participar das fases subsequentes. Então, inabilitação, lembre-se, fase de habilitação, ele não atende requisito documental para participar das demais fases. A previsão está no parágrafo 4º do artigo 41, que é exatamente o que está descrito ali. A inabilitação do licitante importa a preclusão do direito de participar das fases subsequentes. Então, o item 3 aqui da nossa questão também está correto. Mais uma, decairá do direito de impugnar o edital de licitação o licitante que não fizer até o 5º dia útil antecedente. Não, o licitante tem 2 até o 2º dia útil. 5º dia útil quem tem é o cidadão. Então, as únicas, então aqui a 4 não está correta. Nós temos a alternativa itens 2 e 3. A correta é a alternativa C. Itens 2 e 3 apenas, certo? Bom, com relação à habilitação, que a gente adiantou na pergunta anterior, né, na sessão pública, na concorrência, nós temos a entrega de 2 envelopes. Nós temos a entrega do envelope de proposta e o envelope com a documentação. A primeira coisa, quando a gente falou do pregão, a gente disse que tem uma inversão de fase, que a gente só analisa envelope de quem, ou envelope de documentação, naqueles que tiverem sido habilitados, digamos assim, classificados em decorrência da proposta, e a gente só pega o primeiro classificado, né? No caso da licitação de forma geral, nas concorrências, o que a gente primeiro vai abrir é o envelope com a documentação, para saber se todo mundo que está ali interessado em participar, todos os licitantes, atendem aos requisitos do artigo 27. O artigo 27, ele põe esses 5 critérios, né, para habilitação, o que se chama de habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e a declaração de adequação ao artigo 7º, 33 da Constituição Federal, que daqui a pouco a gente vai ver especificamente do que se trata. Com relação à habilitação jurídica, a pergunta que a gente deve fazer é se a pessoa física ou jurídica existe. No caso, normalmente vai se tratar de uma empresa, de uma pessoa jurídica, né? Então, nós vamos ter que, de acordo com o artigo 28, apresentar registro geral da empresa, o registro comercial, né? Então, junto ao cadastro na junta comercial, ou, dependendo se for uma associação, dependendo do tipo de licitação, você pode ter uma associação participando, né? Se for um concurso público, por exemplo, há a possibilidade de ter uma associação, e daí ela vai ter que estar devidamente constituída no cartório de pessoas jurídicas, ou cartório de registros imóveis, ou empresa individual, né? O cadastro junto à Receita. Então, falou em habilitação jurídica, é a documentação que comprove se essa pessoa existe, né? Então a gente lembra dessa, ela existe? Existe. Temos ainda o decreto de autorização para funcionamento de empresa estrangeira no Brasil, quando for o caso, ou ainda o registro no órgão competente, quando for o caso, né? Esses são os critérios do artigo 28, que tratam da documentação relativa à habilitação jurídica. Cédula de identidade, né? Não podemos esquecer.
quando for o caso. Outro item é relativo à regularidade fiscal e regularidade trabalhista, que remete à pergunta se a pessoa, se o licitante, ele paga ou ele cumpre com suas obrigações para com o fisco, para com o Ministério do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, tudo isso é previsto no artigo 29. Então, inscrição, se for pessoa física, no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas. Na Lei 8.666, vocês vão encontrar como Cadastro Geral de Contribuintes, o CGC, mas não é mais CGC, né? Então fiquem atentos que pode aparecer numa prova, se for ipsis literis, né, um copia e cola da lei, vai aparecer o CGC, mas atualmente seria considerado CNPJ, que é o cadastro mantido pela Receita Federal, né? Além disso, prova de inscrição no cadastro estadual, municipal, no domicílio ou da sede da pessoa jurídica, né? Quando for o caso. Às vezes tem município que necessita, que exige a inscrição do autônomo, por exemplo, se for uma licitação em que podem participar pessoas físicas, necessariamente o município, a legislação municipal pode exigir inscrição como autônomo, então ficar atento que há a possibilidade de cobrar da pessoa física também. Certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa, tanto da Fazenda Nacional quanto estadual e do município onde seja sede ou seja domiciliado o licitante. Ainda, regularidade no cumprimento dos encargos, a demonstração de que não há nenhum débito para com a Seguridade Social ou com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, o FGTS. Essa documentação normalmente era emitida pelo INSS, mas há possibilidade de obtê-la também junto à Receita Federal, a fiscalização previdenciária, né, na década de 2000 na década de 2000, quando a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal se juntou com a Secretaria da Receita Previdenciária e virou a Receita Federal do Brasil. Então tem débitos previdenciários que saem em certidão específica emitida pela Receita Federal. Então só para saber que precisa ter regularidade no cumprimento de encargos sociais também. E a certidão negativa de débitos trabalhistas, que é emitida pela Justiça do Trabalho. Pode ser também uma certidão positiva com efeito de negativa. Quando que vai sair uma certidão positiva com efeito negativo? Só para vocês terem uma noção, parcelamento. A gente deve, a Justiça afirma, olha, o contribuinte deve, mas ele vem pagando, logo o débito está com exigibilidade suspensa. Isso também funciona para com a Fazenda, em qualquer dos níveis federativos, né? Então, certidão positiva com efeito negativo significa que tem débito, mas o efeito de negativa significa que tem um parcelamento, alguma coisa que inexige o cumprimento daquele débito, né, no momento pela administração fazendária ou pela Justiça do Trabalho. Outro item tem a ver com qualificação técnica, está previsto no artigo 30 da Lei 8.666, ele guarda relação com a qualificação técnica, se a pessoa vai conseguir cumprir com aquele objeto que está se propondo na licitação. Então, é o registro perante a entidade, inscrição perante a entidade profissional. Se você vai fazer uma obra, por exemplo, quem vai conduzir a obra, a empresa tem que ter um responsável perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Comprovação da aptidão. Essa comprovação de aptidão decorre de compatibilidade com características, quantidades, prazos do objeto da licitação, né? Então, se você pede, por exemplo, um projeto executivo, ele tem que estar de acordo com o projeto básico,
né, demonstrando que você vai cumprir dentro do cronograma estabelecido pela administração e outras coisas. Comprovação pelo órgão licitante, e daí o órgão licitante é órgão da administração, de que ele recebeu os documentos e, quando for exigido, tomou conhecimento das informações e condições para cumprimento das obrigações objeto da licitação. De que recebeu os documentos, né? Então o órgão da administração, ele, olha, recebemos sua documentação, e quando for exigido, quem toma conhecimento daí é o licitante, não o órgão, né? Aí a pessoa participante. Prova de atendimento aos requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, são esses os requisitos de qualificação técnica. Então aqui um exemplo dessa comprovação fornecida pelo órgão licitante, né? Nesse caso, o edital de concorrência lá do transporte coletivo de Chapecó, temos aí um atestado de visita técnica. Então, o edital põe que o licitante, a pessoa jurídica que pretende participar da licitação, compareceu em determinado dia, foi até a Secretaria de Mobilidade lá do município, tomou conhecimento das informações constantes do edital, das linhas, como é que se operacionaliza, o que se pretende no futuro de alterações. Então ele considera aí como condição para participação no edital. Quem fornece, logo, é o ente, o órgão da administração que está promovendo a licitação, mas é apresentado junto com a documentação envelope de habilitação. Outro item tem a ver com qualificação econômica financeira, que é o artigo 31 da 8666. É a lembrança, né, a pergunta aí que nos faz remeter à qualificação é se a pessoa jurídica vai ter condição de cumprir com a obrigação que ela está se propondo. Então, se é uma empresa, né, uma construtora, ela não vai poder só depender do repasse governamental, né? Depois, quando a gente estudar contratos administrativos, a gente vai ver que a administração, inclusive, dependendo, pode atrasar a parcela, né? Pode segurar aí motivadamente, digamos assim, a parcela de pagamento por determinado serviço. Então, tipo, se é um serviço de administração hospitalar, um mês passou, a empresa trabalhou, não recebeu. 2 meses passou-se, a administração foi lá e não pagou. No terceiro mês a administração vem e paga os outros 2 meses. Então há a possibilidade da pessoa não receber imediatamente o repasse pelo ente, pelo órgão. Logo, ela vai ter que ter uma situação econômica e financeira de suportar esses possíveis desencontros. Como é que ela demonstra a qualificação econômica e financeira? Apresentando o balanço patrimonial, para dizer que o seu conjunto de obrigações e direitos, ele é equivalente, ele tem uma saúde financeira, né? Então a empresa consegue se manter por um tempo. Também as demonstrações contábeis do último exercício, ainda a certidão negativa de falência, ou concordata, que é o que está na lei, ou recuperação judicial hoje pela lei civil, né? Ou ainda, no caso de pessoa física, certidão negativa de execução patrimonial, em ambos os casos do domicílio da sede onde se localize tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Também a possibilidade de exigência de garantia pela administração, e essa garantia ela é limitada a 1% do valor estimado. Eventualmente, se a pessoa, por exemplo, ganha lá aquele edital do transporte coletivo, a administração foi e colocou 1% em cima lá do valor da licitação. Então era 100 mil, botou lá 1% de 100, 1 mil reais de garantia. Esse R$1.000, se a pessoa jurídica não entra na execução, ela não executa o serviço, a administração pode reter a título de indenização, digamos assim, uma garantia para que ela execute temporariamente até conseguir outra que o faça. Aí aqui nós temos uma pergunta da
Federal do Paraná, para quem queria ser engenheiro da Itaipu Nacional. Então, com base na 8666, identifique com verdadeiros e falsos. A prova de situação regular no cumprimento de encargos sociais instituídos por lei constitui um dos documentos relativos à regularidade fiscal. Então, situação regular em encargos está lá no artigo 29, isso? Então, procurem aí, abram aí, 8666, tem que estar do lado. Regularidade fiscal e trabalhista, a prova é por meio de regularidade relativa à Seguridade Social e FGTS. Né? Então, encargos sociais está dentro da regularidade fiscal. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor judicial da sede da empresa, documento relativo à habilitação jurídica. Falência tem a ver com qualificação econômico-financeira. Então, essa daqui é falsa. Mais uma, registro ou inscrição da entidade profissional competente constitui documentos relativos à qualificação técnica. Então, registro do engenheiro no CREA, verdadeiro. Garantia prestada pelo interessado no limite de 1% do valor estimado do objeto da contratação constitui documento relativo à qualificação econômico-financeira, verdadeiro, sem pestanejar. Mais uma aqui, ó, dispensa de documentos, artigo 32. Documentação, que a gente viu há pouco, né, de qualificação jurídica, habilitação jurídica, habilitação econômico-financeira, regularidade fiscal, pode ser dispensada no todo ou em parte. Então, você pode dispensar toda a documentação nos casos de convite, concurso ou fornecimento de bens para pronta entrega. E ainda no caso de leilão. Como é que se dá essa dispensa do artigo 32? Então, o artigo 32 ele põe que os documentos eles são apresentados de forma original por qualquer processo de cópia, né? Desde que seja autenticado. E daí essa autenticação, inclusive, tem legislação que saiu hoje, né? Com relação à redução da burocracia, pode ser autenticado pelo próprio servidor, isso sempre funcionou, né? Mas já não se exige mais a autenticação em cartório. Documentação, então, ela é dispensada desde que se apresente o certificado de registro, né? Então, essa dispensa vai depender do interesse da administração, ela tem que fundamentar, mas a documentação, ela necessariamente, provavelmente, vai ser apresentada na forma do certificado de registro cadastral. Voltamos então à sessão pública, né? Nós temos os dois envelopes, envelope de documentos e daí a possibilidade. O artigo 43, inciso 1, ele diz que se houver documentos, se houver os documentos presentes, aí nós passamos à análise do envelope de propostas. Se nós não tivermos os documentos exigidos, aí nós inabilitamos aquela pessoa jurídica ou pessoa física, né? Então, abrimos o envelope de documentação, tem a documentação do 28 até o 31, beleza, passamos, aí a gente abre o segundo envelope. Não tem, aí resulta em inabilitado e a gente devolve o envelope de habilitação, devolve o envelope de habilitação, devolve o envelope de propostas, a gente nem abre o envelope de propostas, não nos interessa mais. Depois da habilitação, não vai caber desistência, tá? Então, o parágrafo 6º aí do artigo 43, 44, vamos confirmar aqui só para não incorrer em erro. Vamos ver, 44. Então, parágrafo 6º do 43, não do 44.
Após a fase de habilitação não cabe desistência, porque daí, né, a pessoa às vezes vê, nossa, aquele licitante lá, ele vai ter um preço bem maior que o meu, eu queria ainda dar uma reduzida, eu queria manter, agora vou tentar sair da licitação. Não dá mais. Foi habilitado, já está dentro, perdão. Nos critérios, no julgamento, os critérios são sempre objetivos, isso a gente já tinha comentado, né? Não há subjetividade, não há possibilidade da administração lançar mão de elementos que sejam subjetivos. Verificada a conformidade da habilitação, então nós vamos para o envelope de julgamento, nós vamos pegar as propostas e vamos ou desclassificar ou classificar. Aliás, antes da proposta, né, dentro da documentação a gente verifica se o objeto que a pessoa está entregando é a história do carro, né? A gente quer adquirir um carro, uma caminhonete que tem que ter 2,8 cavalos de motor, bicombustível, e daí vem a pessoa jurídica e apresenta lá a caminhonete, motor 2,2, só etanol, né? Então não é conforme o objeto que a gente está licitando, e daí a gente parte para a desclassificação. Então abre-se o envelope da documentação e procede-se as propostas dos habilitados, verifica a conformidade de cada um conforme requisito do edital e os preços estão de acordo com o mercado, estão de acordo com aqueles fixados com a administração. Se estiver tudo de acordo, aí registra-se na ata de julgamento e daí desclassifica aquilo que está em desconformidade ou que seja incompatível com essas condições. Se estiver de acordo, aí a gente classifica, julga e classifica as propostas de acordo com os critérios que estiverem constantes no edital. Então, indo para o artigo 44, parágrafo 2º ao 4º, nós temos a questão do julgamento, em que haverá a possibilidade de se desconsiderar tanto qualquer oferta ou vantagem que não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagens que sejam baseados em ofertas dos demais licitantes. Então imaginemos, né? Tem 2 licitantes, um deles fala assim, eu ofereço R$1.000, e na proposta do outro tinha, olha, eu ofereço 10% a menos do que qualquer outro licitante. Você está vinculando a proposta de outros. Não há essa possibilidade. O parágrafo 2º do artigo 44 faz essa vedação. Inadmite-se também proposta com preço simbólico ou irrisório ou proposta zerada. Quanto vai custar um boné no uniforme? O boné custa 10 centavos. Você sabe que o preço de confecção do boné é de R$10, 10 centavos é um preço simbólico, irrisório, sairia de graça, né? Então, também não é admitido o parágrafo 3º do 44. Também aplica-se a mão de obra estrangeira ou importações de qualquer natureza, essas inadmissões de proposta simbólica, né? Então, a mão de obra estrangeira, você vai ter mão de obra estrangeira participando, e você põe que dessa mão de obra não vai custar nada mais do que uma mão de obra nacional. Você sabe que não há essa possibilidade, vai sair mais caro devidamente. Então a pergunta aqui da CESP para o Superior Tribunal Militar: no processo licitatório, a desistência de proposta após a fase de habilitação só é permitida por motivo justo decorrente de fato superveniente e que tenha sido aceita pela comissão de licitação. O que vocês acham? Um minutinho aí para pensar, vamos lá. Exatamente o que a gente já visto, parágrafo 6º do artigo 43. Né? Então,
tá ipsis literis daquilo que está no parágrafo 6º, a alternativa está certa. A afirmação está correta. Mais uma da técnico da Justiça Eleitoral no Paraná. Julgamento de propostas apresentadas em regular procedimento de concorrência deve ser feito. Vamos nessa. Opa! O gatinho estava aqui. O julgamento, então, deve ser feito de acordo com critérios subjetivos e objetivos. A gente já viu que não cabe critério subjetivo, é só critério objetivo. Deve ser feito objetivamente, sendo possível a desconsideração parcial dos critérios constantes no edital. Desconsideração de critério do edital? Não cabe, né? Se tem lá, você não pode desconsiderar. Preliminarmente, de acordo com o requisito do edital, facultado aos competidores antes do julgamento definitivo a redução da proposta. E aí, essa? Não é preliminar, é posterior, e daí você vai pro julgamento definitivo. Observando-se critérios objetivos constantes do edital. Até aqui tudo bem. Dos anexos também. Ainda que publicados após o prazo de apresentação das propostas. Não. Tem que ser publicado antes para a pessoa poder participar, sabendo daquilo que ela está concorrendo para aquele objeto. Então, objetivamente, observando-se os critérios fixados no edital, que não poderá ser alterado para adequação das propostas. Exato, é a alternativa E. Você tem o edital publicado, depois que ele é publicado, você não pode alterar, ou altere e reabre o prazo de propostas. Com relação ao julgamento ainda, o artigo 3º da 8666, ele estabelece a questão de margem de preferência, que é tido como um critério de julgamento para desempate. Então, como é que a gente vai desempatar? É de acordo com esses critérios. Primeiro, produtos que tenham sido produzidos no Brasil. Se você tem um produto brasileiro ou um produto estrangeiro, os dois por R$1.000 o item, quem vai levar é o produto brasileiro. Vamos supor os dois produtos são brasileiros. Aí nós temos que ver se o produto é produzido ou o serviço seja prestado por uma empresa de origem brasileira. Se for uma empresa estrangeira com sede no Brasil, quem leva a preferência é aquela brasileira, efetivamente, genuinamente brasileira. As duas sendo brasileiras, aí mais um critério de desempate. Nós temos a questão daquela empresa, daquela pessoa que faz investimento em pesquisa e desenvolvimento no país. Então, às vezes você tem uma empresa que é brasileira, o produto dela também é brasileiro, mas ela não investe em pesquisa e desenvolvimento, e a outra, por sua vez, vem a investir. Quem vai levar é aquela que faz o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Mais um critério de desempate: se as duas forem brasileiras, com sede no Brasil, o produto seja produzido no Brasil, né? As duas sejam brasileiras genuinamente, as duas invistam em pesquisa e desenvolvimento, aí o critério de desempate vai ser aquelas em que haja reserva. Aquelas em que haja reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para pessoas em fase de reabilitação da Previdência Social. Então, as duas tendo, ou uma tendo, a outra não tendo, esse vai ser o penúltimo critério de desempate. Imaginem que passou nessas 4 etapas, as 4 reservam vagas, PCD, as 4 têm reabilitados da Previdência Social, as 4 têm investimento em pesquisa e desenvolvimento, as 4 pessoas jurídicas, né? Aí nós vamos para sorteio público, não tem outro jeito, vai ser na sorte realmente, eu vou tirar a bolinha lá dizendo qual o licitante que vai ser
colocado como primeiro lugar. Essa regra está prevista no artigo 45, no parágrafo 2º, tá? 8666. Em caso de empate, então, entre duas propostas, obedecido à ordem do artigo 2º, do artigo 3º, parágrafo 2º, a classificação obrigatoriamente far-se-á por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Então é sorteio, não é qualquer outro tipo. Feito o julgamento, então, independente se tiver um empate ou não, ou se feita a habilitação, a classificação for feita de acordo com as propostas, só pelos lances que foram ofertados, se for o caso de menor preço, por exemplo, feito o julgamento, melhor técnica, técnica e preço, aquele tipo licitatório for conduzido os critérios, então, de julgamento tem a ver com o tipo de licitação. Feita a classificação dos licitantes, aí a gente vai para a proclamação do resultado final pela comissão de licitação. Finalizada essa proclamação, então a proclamação só diz, parabéns, Marcelo, Engenharia Limitada MEPP, foi primeiro classificado, parabéns. Proclamou o resultado, pega-se todo aquele calhamaço do processo licitatório e despacha para a autoridade superior. E daí a autoridade superior é ela que vai fazer a homologação. A regra está prevista lá no artigo 43. Segundo o artigo 43, no seu inciso 6, a autoridade superior ela delibera homologando então o processo, ela verifica se o processo correu de acordo com a legislação, se está tudo certo, e daí ela fala, parabéns, primeiro classificado, você está recebendo essa medalhinha para dizer que provavelmente nós vamos contratar com você, né? Então, o ato de homologação, eu tenho destaque ali no canto, ele não é um ato da comissão de licitação, não é ato da comissão de licitação, ele é ato da autoridade competente. A comissão de licitação, ela só proclama o resultado e passa o processo para essa autoridade que vem para homologar. Homologação é ato de controle interno, ele verifica se está correto, se estiver correto, ele homologa. Se não estiver correto, se ele for um ato ilegal, então, o ato praticado no decorrer daquele procedimento é ilegal, a regra é a anulação prevista no artigo 49 da Lei 8666. Esse artigo 49, ele vem para dizer o seguinte: a autoridade competente pode revogar a licitação, aqui também, então, aqui embaixo, se atende ao interesse público, questão de oportunidade, conveniência para a prática da licitação, se não atende, ele revoga com base no artigo 49. A autoridade, para aprovação do procedimento, somente pode revogar por razão de interesse público, decorrente de fato que seja superveniente, devidamente comprovado. Então a administração tinha lá o orçamento, reservado, pensando que ia entrar tanto, R$5.000 de ISS naquele dia, e aqueles R$5.000 ia ser empregado na aquisição de uniforme para a administração. E no final o ISS não entrou. Se ele não entrou, você não tem mais dinheiro, o fato é superveniente, é devidamente comprovado, você pode revogar nesse caso. Ou o ato sendo ilegal, aí a conduta pelo princípio lá da autotutela, você anula atos ilegais, a administração tem poder para anular seus próprios atos de ofício ou ainda por provocação de terceiro, né? Mas daí nesse caso tem que ter um parecer escrito, devidamente fundamentado, provavelmente vai para a secretaria, para a procuradoria do município, para manifestação. Então,
Sendo o caso de anulação, artigo 49, revogação, artigo 49. Se você verifica no processo que o erro ele é sanável, então você consegue sanear o processo sem problema nenhum, se ele não trouxer nenhum prejuízo, né? Então imaginemos aqui que há essa possibilidade de saneamento do processo e daí posterior homologação. Nesse caso de saneamento, a administração ela manda voltar o processo para a comissão de licitação para ela arrumar aquilo que tiver que arrumar. Um detalhe ainda com relação à anulação, a anulação do procedimento licitatório ela não gera obrigação de indenizar em regra, tá? Então tem uma ressalva no artigo 59 da lei, mas em regra não é indenizável quando o ato for anulado. Em todo caso, se for o caso de desfazimento do processo, aí a gente tem que assegurar também a ampla defesa e contraditório no processo licitatório para justificar, para que a parte licitante tenha oportunidade de se manifestar. Isso daí são regras do artigo 49. Vamos supor que foi feita a homologação, a autoridade verificou, não há critérios de controle que tenham sido, não tinha vício, não havia necessidade de saneamento do processo, então a autoridade competente ela parte para a adjudicação. Ela vai conceder o direito, ela concede ao licitante o objeto da licitação. Ou seja, olha, a partir de agora, você está constituído numa expectativa de direito, não no direito, você tem uma expectativa de direito de firmar um contrato com a administração pública. Então, a regra está no artigo 43 da Lei de Licitações, no seu inciso 6º também, aquela parte final que trata da homologação. Com relação ao artigo 64, que está colocado aí para vocês, ele diz que a administração ela convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato. Então, a partir dali, a administração ela estabelece, né, dia 15 de novembro, vem aqui na Secretaria de Administração e Finanças que você assinará o termo de contrato daquele objeto, daquela obra que você licitou, participou, foi classificado em primeiro lugar, foi homologado em primeiro lugar, você vem para assinar, então, no prazo que tiver estabelecido em edital, se for o caso. Se não comparece, além das sanções previstas, decai o direito à contratação daquele primeiro classificado, daquele adjudicatário. No caso do período que tenha sido proposto em edital ou estabelecido em comum acordo entre as partes, esse período é prorrogável por uma única vez, por um igual período, desde que seja solicitado pelo adjudicatário, né, pelo licitante vencedor, e ele tem que justificar por que esse período seria importante essa prorrogação. Então ele informa lá que a administração estabelece o prazo do dia 10 de novembro, então, sei lá, tem 20 dias para entrega de uniforme, e ele justifica, olha, o uniforme, a gente teve um problema com o nosso fornecedor do tecido, que a gente já tinha informado que ia utilizar tanto, precisava tanto, a fábrica deles pegou fogo. Então, prorrogue, por gentileza, por mais 20 dias nosso prazo, que eles disseram que tem condição de entregar e a gente consegue te fornecer. É um motivo devidamente justificado que daí caberá à administração a sua análise. Convocação, então vamos supor que
o licitante vencedor, ele não entrega no prazo, ou ele não comparece para assinatura do termo de contrato, e daí ele abre a possibilidade, como decai o direito de contratação desse primeiro com a administração, abre-se a possibilidade do licitante remanescente ser convocado para assinatura do contrato. Isso vai seguir a ordem de classificação. Agora vamos supor que ninguém comparece, na verdade a administração põe lá, tem 30 dias para chamar, passa 30 dias, a administração não chama. Aí, mais de 60 dias sem convocar para assinatura do termo, a administração automaticamente libera, por força da lei, ela libera todos os licitantes dos compromissos que porventura tenham sido assumidos em decorrência daquela licitação. Então, duas perguntinhas. Primeira aí da CESP para analista do TRT. Em processo licitatório, o ato de homologação compete à comissão de licitação e o ato de adjudicação à autoridade competente para ordenar a despesa. Homologação e adjudicação são atos da autoridade competente. Então, essa daqui está errada. Prova de auditor fiscal da Receita Federal, 2014, a última que nós tivemos pela ESAF. Processo licitatório, observa vários atos até o encerramento do certame. Então, até aí sim, né? Tem vários atos. Habilitação, tem classificação, julgamento. Neste sentido, é correto afirmar que o ato que atribui ao vencedor o objeto e encerra o certame é a adjudicação. Foi o que a gente acabou de ver. Então, o que encerra, o que entrega, atribui ao vencedor aquele objeto de licitação é a adjudicação. Atentar, e aqui a gente não vai detalhar, procedimentos para licitações realizadas tanto por empresa pública quanto por sociedades de economia mista, né, empresas estatais, portanto, a base legal é diferente, não é a 8666, nem a Lei 10.520, que trata do pregão, é a Lei 13.303 de 2016. Do artigo 51 em diante, nós temos previstos os procedimentos licitatórios, fase, tipo, quais critérios de desempate, como é que se dá a desclassificação. Há uma possibilidade de negociação quando se trata de empresa estatal, artigo 57 da Lei 13.303. Depois daí uma lida, mais especificamente para nossa, é só para terem ciência de que há diferença para a empresa estatal daquilo que se estabelece na Lei 8666. E para a gente finalizar esse bloco, nós temos o que se chama de Sistema de Registro de Preços. O SRP ele tem como base legal o artigo 15 da Lei 8666, segundo inciso, e ele é regulamentado por esse decreto aí, o 7892 de 2013. Tá? Então, ele põe que a administração pública, preferencialmente, vai adotar o sistema de registro de preço quando, pelas características do bem ou do serviço, forem necessárias contratações frequentes. Então, imaginemos fornecimento de material de limpeza. O fornecimento de material de limpeza é, com certeza, um bem recorrente, né? Então, amaciante para hospital. Você já sabe que amaciante para hospital, para lavar as roupas, né? O serviço de lavanderia do hospital é um serviço frequente, só que se você ficar fazendo um procedimento de licitação para cada serviço que você for fazer, não vai vencer, né? Então você já faz uma única vez e ele vale, depois a gente vai especificar, vai valer por 12 meses esse sistema de registro de preço. Quando não se puder definir previamente a quantidade demandada, então, alimentação escolar, por exemplo, você sabe que o serviço vai ser frequente, mas você não sabe se
esse mês vai ter 50 alunos naquela escola para fornecer exatamente 50 refeições, ou se vai dobrar o quantitativo da escola. Esse planejamento você só vai saber 15 dias antes de começar a aula. Então você registra, vai ter que ser fornecido para a administração refeições no valor de R$15 a unidade, cada prato, por exemplo. Você não consegue definir a demanda previamente. Aquisição com entrega parcelada ou serviços remunerados por unidade de medida ou regime de tarefas. Se for uma empreitada, né, algo nesse sentido, aquisição por unidade, então você remunera a entrega. No caso do próprio prato, né, alimentação, você, em vez de fornecer pelo lote, 5.000 quilos de carne, você vai fornecer por 10 bifes. Então o valor do bife você já estabelece, essa entrega vai ser parcelada ao longo do tempo. Ou ainda bens e serviços que atenderem para atendimento a mais de um órgão ou entidade da administração. Então imaginemos um serviço de locação, locação de impressora. Você tem mais de uma impressora na prefeitura inteira. Então tem 15 secretarias, cada secretaria tem 10 impressoras, só que se fosse para cada secretaria locar suas 10, o preço ia ser R$100 por dia para cada unidade. Se você pega todo esse conjunto da prefeitura e faz uma única licitação, aí esse valor sai mais em conta. Então, o sistema de registro de preço, ele visa simplificar e otimizar o processo licitatório, sendo que um único processo licitatório por meio desse SRP, ele atende uma demanda por até 12 meses. Tá? Isso está previsto no parágrafo 3º do artigo 15 da Lei 8.666, combinado com o artigo 12 do decreto lá que regulamenta o sistema de registro de preços. Em todo caso, há necessidade de uma ampla pesquisa de mercado em que por exemplo, você vai ter um fornecimento de alimentação para determinado setor da administração, você não vai procurar 2 licitantes só para fazer seu processo de sistema de registro de preços. Você vai procurar lá uns 5, 6 fornecedores e faz-se efetivamente essa pesquisa de mercado. A publicação tem que ser atualizada trimestralmente, a ata, né, de registro de preço, com os valores, a possibilidade de correção, né, você vai atualizando, põe na ata de registro de preço de que forma que vão ser corrigidos esses valores para não ter uma defasagem efetiva, né? Então, faça em janeiro, dizendo que a aquisição de pães para administração ao longo do ano vai custar 15 centavos. 2 meses depois a farinha triplica o valor, o fornecedor não vai ter condição de cumprir com aquilo que ele se comprometeu. Então tem que ter essa possibilidade de atualização dos valores e daí por índices oficiais, tudo isso regulamentado no edital do sistema de registro de preço, no edital do registro de preço. O registro de preço, ele tem 2 modalidades específicas. Tá? Então, o registro de preço ele vai poder ser empregado ou quando se realizar uma concorrência. Então, a modalidade concorrência admite o registro de preço ou pregão. E daí o fundamento está aí, o registro de preço pela concorrência na Lei 8.666 e o pregão pela Lei do Pregão. Tomada de preço, não cabe registro de preço. Convite, não cabe o SRP. Concurso público também não tem registro de preço. Leilão também não tem registro de preço. Então é exclusivamente para concorrência ou pregão. Ponto final. E o detalhe interessante também é que registrar preços para possível aquisição, ele não vincula a administração, ele não obriga a administração a adquirir aquele material. Então, você estabelece lá que por um período de 12 meses, você pressupõe que vai adquirir
50 vasos de 50 vasilhames de desinfetante. E no final a administração verifica que não há necessidade de adquirir, porque tinha estoque, tinha alguma coisa. Ele verifica que não há essa necessidade e logo aquele registro de preço que foi feito lá em janeiro, por exemplo, não vai ser utilizado. Ele fica lá guardado, se alguém precisar eventualmente, aciona o registro de preço para aquisição daqueles desinfetantes, por exemplo. Se não for o caso, ele não vincula. Então, uma pergunta agora da CESP. O pregão modalidade inaplicável na formação do registro de preço, dada a exigência legal da concorrência. Aqui a gente já sabe que está errado, porque só cabe registro de preço para o pregão ou para concorrência. Os dois casos estão corretos. Há possibilidade de aplicação, né? Então aqui o que está errado é inaplicável, é a modalidade aplicável, junto com a concorrência. Outra pergunta aí da Fundação Carlos Chagas, nos termos do 8666, concerne o sistema de registro de preço, está correto asseverar: deve haver estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. O registro de preço não necessita ser precedido de ampla pesquisa de mercado. Preços registrados serão publicados semestralmente para orientação da administração na imprensa oficial. O sistema de registro de preço será regulamentado por lei complementar. A validade do registro de preço deve ser superior a 2 anos. Então vamos começar de baixo para cima, né? Validade do registro de preço não é superior, muito menos, é 2 anos. São 12 meses. Tá difícil aqui se tivesse com canetinha aqui, mas não. Então são 12 meses. Não é superior a 12 meses. Regulamentado por lei complementar. Não, vocês viram lá que cabia regulamentação por decreto, que é o que foi feito em nível federal. Não há necessidade. Registros, os preços registrados publicados trimestralmente. Não é semestre, é trimestral. Registro de preço não necessita ser precedido, necessita, tá? E então a única alternativa correta é a alternativa A, que é a estipulação dos valores do controle lá, estabelecer se o índice para correção vai ser inflação do ano anterior, dividida por mês, se é o INPC, se é o IPCA, se é tabela FIPE, independente disso, é estabelecido de forma prévia no ato de convocação daquele registro de preço. Segundo o sistema de registro de preço, nós temos 3 órgãos participantes, digamos assim, de forma geral, né, do sistema de registro. Tem o órgão que é chamado de gerenciador, é ele que inicia o procedimento de licitação, é ele que gerencia a ata do registro de preço. Então, fizemos o procedimento, dizíamos lá que queríamos locar impressoras, até 100 impressoras, e essa locação ia ser pelo prazo de 12 meses. É esse órgão gerenciador que conduz o procedimento e gerencia a ata. E daqui a pouco a gente vai entender como é que se dá o gerenciamento. Temos o órgão participante, que acompanha desde o início, né, o sistema de registro de preço, e ele participa da ata já prevista. Então imaginemos lá que a Secretaria de Finanças do município, ela entende que vai precisar adquirir resma de papel A4. Aí outras secretarias, olha, nós também vamos precisar, já vamos participar junto, já vamos fazer tudo junto, que já estabelece quanto é que a gente vai precisar, cada um com seu orçamento, já prevê tudo isso. Então, o órgão participante, desde o começo, já toma parte, efetivamente, da ata do sistema de registro de preço. E tem o órgão que é não participante, que é conhecido como
carona. Nesse caso, há necessidade de assinar o que se chama de termo de adesão, sendo que só vai haver possibilidade de participação de órgão caroneiro até o quíntuplo dos itens registrados. Daqui a pouco a gente especifica como é que se dá essa participação na forma de carona. Beneficiário da ata, que nada mais é do que aquele que venceu, né? Então, lembram-se da fase lá de homologação e adjudicação, aqui a gente tem o beneficiário da ata. Então, é a pessoa jurídica, a pessoa física que venceu o pregão ou que venceu a concorrência com registro de preço. Então aqui, um exemplo com relação ao sistema de registro de preços. A Secretaria de Administração de uma prefeitura realiza o registro de preço para aquisição de 100 canetas. Ou seja, nós temos o órgão, né, participando da licitação, é o órgão gerenciador, aqui no caso a Secretaria, a SEAD. Além dela, a gente pode ir até o quíntuplo, né? Então, se a gente tem 100, até 500 é o que a gente poderia ter de limite nessa ata de registro de preço. Então, além da SEAD, que nós já temos 100, nós temos também Secretaria de Planejamento, Segurança, Obras e Transportes, que foram autorizados a utilizarem desta ata, né? Então não basta pegar lá a Secretaria de Administração, fez uma ata e eu vou pegar aqueles valores e adquirir para mim. Não, você tem que pedir, oficiar, fazer um convênio, dependendo do caso, um termo de adesão, na verdade, com aquela outra secretaria que já fez a ata, né? Então, pelo nosso exemplo aqui, todas as secretarias, todas essas 4, exceto a de transporte, adquiriram o limite registrado. Então vamos lá, planejamento, adquiriu mais 100 canetas. Secretaria de Segurança, mais 100 canetas. E a Secretaria de Obras, mais 100 canetas. Opa. Só aí nós já temos 400. E a Secretaria de Transportes, que adquiriu 75. Se a gente somar tudo isso daqui, vai dar 475. Logo, se o limite é o quíntuplo daquilo que foi registrado, é o quíntuplo, né? E nós tínhamos 475, nós ainda poderemos adquirir, por meio dessa ata, 25 canetas. Certo? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Aquilo que vai, se fossem 500 canetas, 5 vezes 5, 25, certo? 2.500 canetas ainda poderiam, é o que seria o limite. Ou se fosse 100.000 canetas, 500.000 canetas. Então, é sempre até o quíntuplo daquilo que foi registrado na ata original que vai poder ser adquirido por outros órgãos caroneiros. Quem pode aderir à ata de registro de preços? E daí nós temos os 3 níveis federados, né, os 3 níveis de entes da federação. A União, ela pode ser aderida, uma ata federal pode ser aderida por estados, pelo Distrito Federal e também por municípios. É o órgão federal, que é o órgão gerenciador daquela ata, que pode autorizar que a União, que outros entes da União ou outros entes, outros órgãos da União ou órgãos estaduais, distritais ou municipais venham a aderir àquela ata que aquele órgão gerenciador toma conta. O inverso já não é possível. A legislação, ela veda que a União, o decreto, aquele decreto regulamentador do sistema de registro de preço, ela veda que a União tome parte ou venha a aderir a atas realizadas por estados, pelo DF ou ainda por municípios. E com relação aos demais entes, né? Então, com relação aos demais níveis de federação,
Então, o Estado pode aderir à ata de município, o município pode aderir à ata do Estado. Isso vai depender do regulamento estadual ou municipal. No caso de Santa Catarina, por exemplo, o decreto que regulamenta o sistema de registro de preço é esse daí, o 2617 de 2009. No artigo 103, perdão, aqui eu achei que tivesse, o artigo 103 desse decreto, ele diz que não vai poder ter órgão caroneiro nas atas de registro de preço promovidas por órgãos do Estado de Santa Catarina. Ou seja, para Santa Catarina não cabe adesão por município às atas regionais, se eles não forem órgãos participantes desde o começo, né? Então, o município vem e fala, olha, Estado, vocês pretendem realizar? Nós queremos já participar antes de começar, né? Então, órgão participante. Agora, o órgão caroneiro, o artigo 103 do decreto que regulamenta o SRP em Santa Catarina, ele veda. Assim como ele veda também a participação dos entes estaduais em registro de preço realizado por município. Então aqui tem uma questão a respeito da revogação e da anulação da licitação, né? Então já um assunto antes do sistema de registro de preço. Tanto na revogação quanto na anulação devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tá certo? Tá certo, né? Então é incorreto afirmar que, já estava destacado pela questão, mas é incorreto. Não. Revogar, você está tirando uma expectativa de direito de alguém contratar, né? Então, deve ser assegurado. Aqui está correto. Revogação depende da ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado. Sim, né? Então, anulação em decorrência da ilegalidade. E daí pode ser a qualquer tempo. A revogação já necessidade de fato superveniente. É o incêndio da fábrica, né? No caso, a revogação é pela administração com relação à licitação. Logo, o exemplo era aquele da receita, né? O município esperava uma arrecadação de receita que no final não se concretizou e daí ela deixa de concretizar a licitação. A anulação por motivo de ilegalidade, em regra, não gera obrigação de indenizar. Em regra, daí tem as observações lá do artigo 59, mas em regra realmente não gera obrigação de indenizar. O edital que não fornece informações para que os interessados tomem conhecimento acerca da existência e finalidade concreta da licitação é viciado, o que leva à anulação do certame. Vamos ver a próxima. Verificado o vício durante o procedimento licitatório, a autoridade deve promover sua revogação independente de provocação. E aí? Se você tem vício no processo licitatório, vício é questão de legalidade. E se é legalidade, você promove a anulação, não revogação do procedimento. Então, é essa a alternativa, é aí. O edital que não fornece informações sobre a existência e finalidade, na verdade ele não é viciado, ele só atenta no edital que não fornece, ele sendo viciado, sim, você anula, né? Então aqui essa está correta. O edital tem que demonstrar qual é a finalidade daquela licitação. Não pode ser uma licitação, está lá na justificativa, né? Um dos itens da fase interna, tanto do pregão quanto da concorrência, né? Das demais fases licitatórias, mas você justifica. E se não tiver justificativa, ele estando viciado, você anula efetivamente, não é revogação, por isso que a alternativa D está correta e a E está incorreta. Questão para a gente da Fazenda, da Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro. No que concerne a revogação e a anulação, assinale a correta.
A autoridade competente só pode revogar a licitação mediante decisão fundamentada. Sim, você deve fundamentar a decisão, né? Baseada em razões de interesse público decorrentes de fato que possam ter ocorrido antes mesmo do certame licitatório. Não, vamos ver as próximas, né? Mas em princípio, não. Somente a autoridade judiciária é competente para revogar a licitação. Não, a autoridade judiciária é competente para anular. Então, está errado. No caso de desfazimento do processo licitatório, assegurados contraditório e ampla defesa. Se aqui, ó, ele pede a alternativa correta. Então, em princípio, é a alternativa C. Não há possibilidade de anulação do certame ocorrer de ofício. A anulação é por questão de vício. Se é vício, ilegalidade, autotutela, então, de ofício há possibilidade, assim como por representação. Então, não há possibilidade de anulação, há possibilidade. A nulidade da licitação não induz a nulidade do contrato. Né? Teoria da árvore envenenada, né? Se a licitação começa errado, o contrato que decorre da licitação também está errado, logo não há direito. Nesse caso aqui, o contrato é nulo se a licitação for nula. O contrato decorre de uma licitação, né? Então, somente aqui, no caso de desfazimento do processo, ficam assegurados o contraditório e ampla defesa. A primeira não está, porque a revogação, apesar de constar de decisão, ela deve decorrer de fatos supervenientes, não é isso? Então, a primeira aqui não pode ser fato ocorrido antes do procedimento licitatório. Tem que ser fato superveniente. Então, é isso, gente, por enquanto. Então, aí as referências, né? Depois consultem, pelo menos, façam a leitura da Lei 8666 de forma completa para a nossa avaliação. Deem uma lida no decreto que regulamenta o sistema de registro de preço também. É muito importante ter uma noção, mas essa noção já está especificada aqui, mas nada como ler também a letra de lei. Façam mapas mentais para reforçar o entendimento, para a nossa avaliação também, tá certo? Então, qualquer dúvida, me mandem um e-mail, que eu estou à disposição, mandem mensagem pelo portal, preferência por e-mail, que daí é mais rápido de responder aos questionamentos de vocês, certo? Então, abraço, até a nossa próxima aula.